Olá! Na presente aula nós iremos falar sobre o efeito Hall e o coeficiente Hall. O efeito Hall é um importante fenômeno que permite, com base na medida de um certo coeficiente, extrair qual é o tipo de portador e qual é a densidade efetiva desse portador, ou seja, a quantidade de dopagem que o semicondutor adquiriu. Além disso, o efeito Hall é utilizado em sensores de campo magnético, que podem medir a amplitude do campo ou simplesmente no modo chave, presença de campo, ausência de campo, 0 ou 1, ou seja, uma saída de corrente ou de tensão em que você chaveia entre um estado on e um estado off. O ponto de partida do efeito Hall é a densidade de força de Lorentz. Ela está escrita aqui embaixo e ela diz que a densidade de força medida em newtons por metro cúbico, ou seja, é força por unidade de volume, corresponde à densidade de carga elétrica ρ vezes o campo elétrico, o vetor campo elétrico E mais J vetorial B. Então essa é a densidade de força elétrica. E o aparato básico de uma medida de efeito Hall está mostrado nessa figura que apresenta-se aí. Então você pega uma amostra do material, aqui é mostrado como um certo volume de faces retangulares, você tem certas dimensões, e digamos que essa aqui é a dimensão de x, onde aplica-se um certo campo elétrico constante, ou seja, uma tensão elétrica V0 entre duas dessas faces do material, de tal maneira a produzir uma corrente elétrica cujo vetor densidade de corrente é mostrado aqui como essa flecha grande J vetor. Existe também, aplicado perpendicular a esse campo elétrico que força a corrente J, esse campo elétrico EX, existe também um campo magnético que corta o material e que está representado aí pela flecha BY. Então, se você fizer a regra da mão direita, Vx vetorial BY, um componente de velocidade na direção x vetorial com uma componente de campo na direção y, produz uma quantidade na direção z. Só girar o vetor Vx na direção do BY pela regra do parafuso ou da mão direita, e você tem então a direção para cima. A magnitude da força depende ainda da carga elétrica. Então, aqui é interessante notar o seguinte: independentemente do sinal da carga, dado que a densidade de corrente elétrica se move para a direita e o campo magnético penetra o material nesta orientação BY, para dentro aqui desse plano, a força é sempre para cima. E é fácil de entender isso pelo seguinte: olha, a força de natureza magnética é Q numa única carga, é QV vetorial B. Para uma carga positiva, o Q não altera o sentido de V vetorial B, obviamente, né? Então você vai ter a força magnética apontando para cima. Mas note que se o portador de carga é um portador de carga negativo, é um menos E no lugar de mais E, a corrente indo para a direita significa que a carga está se movimentando para a esquerda. E aí o seu V vetorial B vai apontar para baixo, mas a força tem o fator carga multiplicando esse produto. E a carga é menos. Então, basicamente, você pode pensar assim: é mais E vezes mais Vx ou menos E vezes menos o Vx aqui. O resultado desse produto é sempre uma força para cima. Então, note o seguinte, que se você tiver uma carga de natureza de sinal positivo, dado que, como portador de corrente aqui, o portador da carga na medida da corrente, a força, ela apontando para cima, vai produzir uma deflexão dessa corrente de tal maneira que,
Se o material fosse infinitamente extenso na direção de Z, apareceria uma corrente ortogonal àquela corrente original JX, apareceria uma corrente JZ. Todavia, o material ele é clivado em algum lugar, ou seja, ele tem extensão finita ao longo do eixo Z, e o que vai acontecer é que esta força magnética vai empurrar as cargas para esta face e dali elas não podem sair mais. O que ocorrerá é um acúmulo de carga positiva na face superior, nesse exemplo, e deixando um déficit de cargas, ou seja, deixando uma carga negativa na face inferior. Quando é que vai parar de acontecer esse acúmulo? Exatamente quando o campo eletrostático que vai surgindo, que aponta do mais para o menos, vai produzir uma carga, veja, uma força de natureza eletrostática que tende a contrabalançar a força magnética. Note que, quando acumulou carga mais em cima e carga menos embaixo, surge um campo do mais para o menos, esse campo elétrico, cujo produto com a carga que está produzindo, que está transportando o que é o portador de corrente aqui, que é o, melhor dizendo, que é o portador de carga que está em movimento, ele vai sofrer uma força de natureza elétrica para baixo. Ou seja, quando essa força Fz magnética for contrabalançada por uma força Fz, vou chamar de Fz' para baixo de natureza elétrica, quando elas forem exatamente iguais, a corrente cessa e sobra somente a carga acumulada aqui nas faces, mais em cima, menos embaixo, se o portador for uma lacuna. Por outro lado, se forem elétrons, a força magnética é para cima, você terá o acúmulo de cargas negativas em cima, cargas positivas embaixo, e o campo elétrico vai apontar no sentido contrário, esse campo elétrico que surge pelo acúmulo das cargas nas faces do material. Então, veja só, esse efeito que foi descoberto pelo cientista Hall lá nos anos 1800, já no final do século XIX, tá? Esse efeito ele vai, por conta do acúmulo de carga nas faces, ele vai produzir esse campo eletrostático entre essas faces do material, e você pode medir isso na forma de uma diferença de potencial, ou seja, você liga um voltímetro entre esta face e a face de baixo e mede uma tensão, e essa tensão é chamada tensão de Hall. Então veja só, você tem três elementos aqui dentro do material: uma corrente JX, um campo elétrico que contrabalança a força magnética que aparece na direção de Z, por conta do fato de que você tenha um campo magnético orientado na direção de Y. Então são três grandezas ortogonais entre si. E essa tensão, veja só, se o seu portador é um portador de carga positiva, ocorreu o acúmulo de cargas positivas aqui, essa sua tensão de Hall vai ter um sinal mais. Ao passo que se o portador de carga for negativo, é ele que vai para cima, deixando um déficit positivo embaixo, de cargas negativas embaixo, ou seja, fica positivo embaixo, e a tensão Hall então fica de sinal invertido. Então, a partir da medida da tensão de Hall, você pode determinar qual é o tipo de portador, essencialmente. Embora em semicondutores existam alguns detalhes, algumas complicações adicionais. Em metais, isso é mais simples embora os valores de tensão sejam tipicamente muito menores do que num semicondutor, a interpretação dos resultados é mais simples. Então a configuração é essa. O que é que vai acontecer? O que já foi dito aqui, as cargas positivas serão defletidas para cima, e aí você vai ter exatamente a formação de uma diferença de potencial Hall. Tá? Note o seguinte, supondo que o portador de carga tem carga Q, a densidade de corrente Jx vai ser dada por densidade daquele tipo de carga vezes o valor da carga vezes o componente de velocidade na direção de x. Esse Jx é a corrente que foi efetivamente aplicada aqui, ó,
desse ponto para cá, né, ou dessa face até essa outra, ou seja, no eixo X do material. Tá? Em metais, tipicamente a carga é menos E e a velocidade vai ser negativa lá no eixo X, embora possam existir situações em que a carga é positiva. Né? Então, olha só, a força de natureza magnética, a componente Z da força magnética, se eu for olhar na situação de equilíbrio, a componente Z dessa força vai ser dada por ρ, que é a densidade de carga, vezes a componente Z do campo elétrico, mais Jx BY, que dá direção de Z também, né? X vetorial Y é Z. Então, ρ é Z mais Jx BY, na condição de equilíbrio, isso é zero. E a força magnética é só esse termo aqui, ou seja, é Jx vezes o BY, que é o que está mostrado nessa equação aqui. A componente magnética é Jx vezes BY. Então, a componente Z sendo zero, na condição de equilíbrio, vai produzir um campo elétrico EZ, que é dado por, já que eu tenho que igualar tudo isso aqui é zero, EZ igual menos Jx vezes BY dividido pela densidade de carga. A densidade de carga, note bem, é a densidade de portadores por unidade de volume vezes a carga do portador. E esse cara aqui tem sinal, né? Se a carga é positiva, esse sinal do ρ é mais. Se a carga do portador é negativa, o sinal do ρ é menos. O que implica para você que, olhando na figura novamente, né, o EZ que surge de natureza eletrostática, supondo o eixo Z apontando para cima aqui, ele é um vetor negativo quando o portador é positivo, e ele é um vetor positivo, ou seja, apontando para cima quando o portador é negativo. E essa equação nos diz exatamente isso, né? O campo elétrico ele é negativo se o ρ é positivo, e ele é positivo se o ρ é negativo. E nós podemos, então, definir essa quantidade multiplicativa do produto Jx vezes BY, como sendo o coeficiente de Hall. Ele é determinado ele é chamado coeficiente de Hall. Ele é meramente, nesse caso mais simples, que você tenha um único tipo de portador, ele é simplesmente o inverso da densidade de cargas. Ou seja, é o inverso de densidade de portadores por unidade de volume, ou seja, tantos elétrons por metro cúbico, vezes a carga do elétron. No caso, seria para a situação em que o elétron é o portador de carga, no transporte de cargas, um coeficiente Hall negativo, enquanto que quando o coeficiente Hall é positivo, o transportador de carga é uma lacuna ou um buraco, é uma carga positiva. Então, o coeficiente Hall é simplesmente 1 sobre ρ. Tá? Agora, note o seguinte, numa medida experimental, tipicamente a gente mede o vetor, melhor dizendo, a corrente elétrica que flui pela amostra, o BY é dado, é um valor externamente aplicado, você deve saber quanto vale BY, e no lugar de medir EZ, o que a gente tipicamente mede é a tensão de Hall. Então, note que diferença de potencial, né, ela é dada da seguinte maneira, né? Se você olhar para campo elétrico constante, imagine que o campo elétrico é constante aqui ao longo do material, esse campo elétrico na direção de Z é constante, como é que você faz a conta desse campo? É simplesmente a tensão de Hall dividido pelo comprimento ao longo do eixo Z, ou seja, pela dimensão desta aresta aqui que está na vertical. Tá certo? Então, isso seria para você a tensão de Hall, seria ou melhor dizendo, o campo elétrico seria dado como, lembra que campo elétrico é um gradiente da diferença de potencial, mas no caso aqui sendo
o campo uniforme, ele será dado simplesmente pela diferença de potencial dividido pela distância com o sinal trocado, né? É menos gradiente. Então, você vai ter exatamente isso. Olha, EZ é menos a tensão de Hall medida dividido por D, que é a dimensão daquela aresta. Já a densidade de corrente Jx, você está admitindo que no material flui uma corrente DC, então ela se distribui uniformemente ao longo de toda esta área. Simplesmente para você descobrir quanto vale o Jx, você pega a corrente que foi medida, I, que é transportada daqui para cá, e divide por esta área desta face aqui, ó, que é a face atravessada pelo J. Então, basicamente, você vai ter Jx igual Ix dividido pela área. É a corrente transportada ao longo do eixo X. A área, por outro lado, é aquela seção transversal que eu posso dizer que vale, se eu chamar esta outra aresta aqui, ó, que está na horizontal, né, de L, a área vai ser dada por D, que é a dimensão onde aparece o campo elétrico de Hall, vezes L. Então, basicamente, é D vezes L. Esta é a área. E aí nós podemos voltar nesta equação aqui e escrever, então, que Jx é igual a I sobre área, é corrente dividido por área. O BY é um B0 conhecido. E o campo elétrico eu posso escrever como menos tensão de Hall dividido por D. Aí veja que o sinal menos é até eliminado do sistema de equações. Nos dando então que a tensão de Hall corresponde ao coeficiente, você pode fazer bem essa conta, né? O 1 sobre ρ é o coeficiente de Hall, o sinal menos desaparece no EZ igual a menos VH sobre D, o menos vai embora dos dois lados da equação. Então, a tensão de Hall vai ser dada por coeficiente Hall vezes a corrente que flui pela amostra, vezes o campo magnético BY aplicado, chame de B0 se quiser, dividido por L, que é essencialmente a espessura da sua amostra. Veja que quanto mais fina é a amostra, maior é a tensão de Hall que você consegue obter. Por outro lado, é claro, isso te limita à corrente que você pode transportar lá por conta de aquecimento, efeito Joule. Se você colocar uma corrente muito alta, você pode eventualmente evaporar a amostra se ela for muito fina, né? Então, qual é o segredo para fazer um bom sinal de Hall? Claro, quanto maior o campo magnético disponível DC você tiver, melhor. Quanto mais corrente você conseguir aplicar, melhor, claro, sem fundir e evaporar a amostra, mas um dos segredos é você fazer uma amostra que seja tipicamente muito fina, você conseguir fazer um filme fino dessa amostra, por exemplo, né? E aí, naturalmente, que você, conseguindo medir a espessura do filme ou da amostra, conseguindo medir a tensão de Hall, que é dada a partir de um voltímetro DC, nesse caso, na configuração mostrada. Medir corrente, um amperímetro, simplesmente você pode usar. E o campo magnético B aplicado que você conhece, a relação entre essas grandezas aqui te dá o coeficiente de Hall, que é essencialmente uma característica do material. Como já foi dito, se o coeficiente Hall é positivo, significa que o portador majoritário é um buraco ou uma lacuna, é um portador de carga positiva. Se for negativo, significará que o seu portador de carga ele é um elétron, ou ele tem sinal de carga negativo. E essencialmente ele é o inverso da densidade de carga para um material que só tenha um tipo de portador. Como eu mencionei, em semicondutores a coisa é um pouco mais complicada, tá? Então, essencialmente, essa equação 18 aqui governa para nós o coeficiente Hall a partir dos parâmetros experimentais que eu meço, né? Tudo é mensurável aqui, comprimento, seja espessura do filme ou da amostra,
tensão de Hall, corrente, campo, e a relação entre elas te dá o inverso da densidade de cargas. É importante ter um certo cuidado num experimento para saber se o voltímetro está configurado para medir a tensão corretamente positiva quando o acúmulo de cargas aqui é positivo e aqui é negativo, ou seja, quando essa face é positivamente carregada e aquela é negativa, ou seja, vou chamar grosseiramente de a ponteira mais do seu voltímetro tem que estar na face de cima e a ponteira menos ou terra o aterramento na face de baixo. Enquanto que a corrente tem que fluir aqui, nesse caso, da esquerda para a direita, conforme mostrado na figura. E tudo depende, ou a magnitude da tensão Hall, veja só, não depende desse D aqui, não depende deste comprimento, depende da espessura da amostra. Isso é uma coisa importante. Existem vários tipos de configuração em cruz para você fazer medida Hall. Eu não vou entrar em detalhes experimentais. Quem tiver interesse poderá buscar maiores informações, né? Você tem várias formas de medir o coeficiente Hall. Mas, essencialmente, o que é importante aqui para nós é que ela é a medida experimental que te dá a informação sobre o tipo de portador e a densidade, né? Já que você sabe que o portador de carga ele tem carga ou mais ou menos a carga do elétron. Então, o sinal te dá essencialmente essa informação do tipo de portador e a magnitude, dado que você conheça todos os parâmetros aqui, a magnitude te dá o inverso da densidade eletrônica ou da densidade de lacunas, eventualmente, num semicondutor. O que é importante notar também é que em sistemas muito pequenos, em temperaturas muito baixas, você tem uma coisa chamada efeito Hall quântico. E ainda existe o efeito Hall quântico fracionário. Quântico fracionário é interpretado como a possibilidade de, no comportamento coletivo dos elétrons, nesses dispositivos bidimensionais, em geral são gases de elétrons bidimensionais, comportamento de carga fracionária também. Mas isso é um assunto mais avançado e que só aparece em baixíssimas temperaturas, da ordem, no caso do efeito Hall quântico fracionário, da ordem do milikelvin, alguns milikelvins. Então, não entraremos em detalhe na maioria desses materiais. A gente está preocupado simplesmente em operação em temperatura ambiente ou perto da temperatura ambiente. A maioria dos sistemas eletrônicos de relevância. Aqui, só para a gente ter ideia, essa tabela foi tirada do livro do Charles Kittel, Introduction to Solid State Theory, página 167. Eu não sei se existem versões mais atuais desse livro, eu creio que existe uma versão em português atualmente, mas o que interessa aqui é a tabela de valores, né? Veja só que o coeficiente Hall para os metais, ele está na casa de um fator de 10 a menos 10. Então, para o lítio, menos 1,7, para o sódio, menos 2,1, para o cobre, menos 0,54. Tem uma série de elementos em que é negativo, né? Lítio, sódio, cobre, prata, ouro, em que o portador, por consequência do sinal do R, é um elétron, ou é uma carga negativa. Mas veja que curiosidade aqui, para o alumínio, esse valor é positivo, o que indica que do ponto de vista de condução, é como se o portador de carga seja uma lacuna ou um buraco, em contraste com grande parte dos metais. Um detalhe interessante é que a maioria dos metais tem portador elétron, mas alguns têm portador buraco. Existe uma correlação entre a supercondutividade e o fato do coeficiente Hall ser positivo. Tem exceções, mas até onde se sabe, existe uma regra, algumas regras, né, que mostram que a supercondutividade está associada ou tem uma correlação com o fato do coeficiente Hall ser positivo. O alumínio, você tem que
a baixíssimas temperaturas, mas o alumínio é um supercondutor. Ele admite um estado supercondutor. Ao contrário do ouro, da prata e do cobre, né, que não admite, não se chega nesse estado supercondutor. Em semicondutores, eu vou tentar passar isso aqui de uma maneira mais rápida, mas note o seguinte, num semicondutor eu tenho dois tipos de portador de carga. Se o semicondutor for intrínseco, o efeito do comportamento de dois tipos de portadores é mais importante ainda. Se você dopa o material, aí, claro, você vai ter um majoritário e outro minoritário. Mas no material, principalmente intrínseco, você tem quantidades iguais de elétrons e de buracos. Tá? Aí você poderia pensar o seguinte, se tem quantidades iguais de elétrons e de buracos, a densidade é a mesma, a carga é a mesma, vai tantos elétrons quanto buracos para cima, nessa expressão aqui, e aí não há acúmulo de carga em lugar nenhum, porque seria uma condição de neutralidade. Você poderia pensar dessa maneira. E de fato é o que deveria acontecer se os elétrons e as lacunas têm a mesma mobilidade. Mas não é o que acontece no mundo real. Então, mesmo num material intrínseco semicondutor, existe uma tensão de Hall que é mensurável e que depende da diferença de mobilidade dos portadores, mesmo que a quantidade seja a mesma num material intrínseco. É uma coisa interessante isso, esse fato que acontece nos semicondutores. Como é que você resolve esse problema? Bom, eu preciso descobrir quanto vale o EZ. Essencialmente, para saber a tensão de Hall, você aplica uma densidade de corrente, um campo magnético está aplicado perpendicular a esta, vai surgir uma força sobre os portadores, eu preciso determinar esse campo elétrico que surge para contrabalançar essa força magnética. Um detalhe interessante, tá, é que a presença do campo magnético nesse sistema, esse campo magnético é um campo magnético DC, é um campo magnético constante, ele automaticamente faz, se você não suponha que você vivesse nesse mundo lá dentro microscópico e você não soubesse que foi aplicado um campo magnético aqui. Ele vai fazer esse campo com que o sistema seja ou se torne anisotrópico por conta da ação desse campo. Então ele é induzido a se tornar anisotrópico. Por que anisotrópico? E veja o seguinte, se você introduz esse campo magnético como uma característica do espaço no interior desse meio, você aplicou um campo elétrico na direção de x, e esse campo elétrico faz surgir uma corrente Jx, e se não tivessem faces para bloquear a passagem das partículas para fora, né, que as faces é que interrompem essa corrente, aparece uma corrente Jz. Ou seja, você aplicou campo EX, aparece Jx, Jz, só que a Jz ela vai zerar por conta do aparecimento da tensão de Hall. E é por conta de que as faces são limites do material. Se o material fosse infinitamente extenso na direção de Z, a corrente fluiria. Ou se você aplicar um curto-circuito aqui entre as duas faces e colocar no lugar de um medidor Hall, colocar um amperímetro, você vai medir uma corrente elétrica fluindo aqui que corresponde a um Jz, portanto. A outra forma também seria possível de fazer essa medida. Né? Mas, vamos lá. O que acontece aqui? Você sabe que a densidade de corrente em um semicondutor ela é dada por uma contribuição dos elétrons, que corresponde a uma carga negativa, por isso esse não menos, a densidade eletrônica N vezes o módulo da carga do elétron E vezes a velocidade dos elétrons, mais lacunas, densidade de lacunas, o módulo da carga eletrônica vezes a velocidade das lacunas. Né? Tem os índices E e H, elétron e hole, ou buraco, ou lacuna. É importante perceber o seguinte, se a mobilidade fosse igual para os dois, o VE e o VH seriam exatamente iguais em módulo,
só que o VH é positivo e o VE é negativo, né? Um aponta no sentido contrário ao do outro por ação de forças elétricas. As forças magnéticas eu preciso ponderar um pouquinho mais. Tá? Como tipicamente as massas efetivas não são iguais, aí as velocidades serão diferentes. Como é que eu descubro isso? Eu vou para as equações de movimento, essas equações 20 e 21 aqui, ó. No caso dos elétrons, a segunda lei de Newton me diz que massa vezes aceleração, ou seja, dV/dt, mc dV/dt, mc é a massa na banda de condução, ou massa do elétron, se você preferir, é a massa efetiva do elétron na banda de condução, vezes dV/dt, que é a aceleração, igual a força de Lorentz. No caso agora eu não posso omitir a componente magnética, porque esse campo é um campo magnético DC. Esse campo elétrico também é DC, eles são independentes um do outro. Não é o campo de uma onda em que o E é relacionado ao B por certas relações, não, eles são independentes entre si. E você vai ter, ó, o que é a força de Lorentz? Carga, no caso do elétron menos E, vezes campo elétrico mais V vetorial campo magnético. Qual V? A velocidade do elétron. E aqui, menos um termo dissipativo. Desculpa, pulei uma página aqui. O termo dissipativo que é dado como massa vezes velocidade, ou seja, é a dissipação de momentum linear que o elétron tem, ou seja, massa vezes velocidade dividido por um tempo de relaxação dos portadores do tipo N, né? N, lembre elétron, ou subíndice E lembra elétron, subíndice H lembra lacuna ou buraco, subíndice P também tipicamente lembra buraco. Né? A outra equação é a equação para os buracos, massa do buraco, dV do buraco dt, dVh dt, igual a força de Lorentz para buraco, ou seja, troca o que? Velocidade que era do elétron passa a ser do buraco, a carga menos E do elétron passa a ser mais E do buraco, que está lá na banda de valência. E o termo dissipativo para buracos, onde entra quem? A massa dos buracos, a velocidade é um vetor dos buracos, dividido pelo tempo de relaxação, que é também chamado de tempo médio entre colisões dos buracos, T subíndice H. Então, na condição de equilíbrio, o que eu preciso fazer? Aceleração igual a zero, ou seja, a força de Lorentz total equaliza com a perda, ou seja, o que você ganha da força aplicada, você perde por colisões e efetivamente você entra num regime de velocidade de deriva, onde não tem mais uma aceleração média. Né? Então, essa seria a situação. Você vai buscar a situação do regime estacionário. Né? Esse é o regime estacionário, derivada temporal igual a zero. Aí você pode isolar aqui VE igual, né? Joga esse termo para o outro lado, joga esse termo para cá, e aí você isola VE em termos desse lado de cá. A mesma coisa para a equação 21, você vai cair nas equações 22 e 23, só que perceba a chatice desse problema, porque você tem o que você quer resolver, que é a velocidade dos elétrons, aparece do lado esquerdo e do lado direito, a mesma coisa para a dos buracos. A mobilidade é definida como carga vezes em módulo, né? Carga vezes o tempo colisional, o tempo de relaxação dividido pela massa do portador. Então eu tenho um μn para os elétrons e um μp para os buracos. Veja o porquê é interessante não usar mais μ para potencial químico, né? Essa constante vira mobilidade e aparece em um monte de lugar. Então é melhor usar nível de Fermi EF como sinônimo de potencial químico aqui para não carregar equações onde você acaba tendo que levar em conta efeitos de potencial químico. Mas essa letra aqui, equação 24 e 25, vem da relação geral em módulo, e que significa essencialmente mobilidade do portador. Então, a mobilidade do elétron é a carga dele vezes o tempo de relaxação dos elétrons. Em quanto tempo eles relaxam, ou seja, eles entregam a energia ganha do campo externo para
converter em calor, vibração mecânica da rede, etc., tá? Dividido pela massa efetiva dos elétrons. O mesmo para os buracos. A mobilidade dos buracos é carga dos buracos, que é a mesma dos elétrons. O tempo colisional é diferente em geral e a massa também é diferente. Isso são grandezas tipicamente diferentes. Então, essa quantidade que aparece aqui, ó, na frente das equações é a mobilidade. Essencialmente é a mobilidade. Aí você pode escrever na linguagem de componentes isso aqui, ou seja, Vx igual componente x da equação, Vy igual componente y da equação, Vz igual componente z da equação. Tá? Se você admitir que o campo By é o único presente em termos de campo magnético e que o campo externo é aplicado na forma de um Ex, é possível que apareça Ey e Ez, para, na situação de equilíbrio, contrabalançar as componentes de força magnética, mas eu sei também que o campo elétrico EX aplicado tem uma relação com o Jx se não houvesse campo magnético aplicado e que é dado pela condutividade de Boltzmann do semicondutor, ou seja, carga do elétron, carga do elétron vezes a densidade do elétron vezes a mobilidade eletrônica, mais carga do buraco, que é a mesma em módulo, aqui também é módulo, né? Densidade de buracos, ou seja, buracos por unidade de volume, vezes a mobilidade deles. Né? Então, aquela história, se você abrir essas equações 22 e 23 na forma de componentes, ou seja, Vx é igual a menos mobilidade do elétron Ex mais Vy Bz, e aí a outra componente que tem lá, que é Vzby, né, menos Vzby, ou seja, vai dar um sistema de equações para resolver esse sistema aqui, e ainda você vai admitir que as componentes de campo magnético presentes referem-se apenas à componente Y. Só há campo magnético na componente Y. Claro que você está desprezando qualquer tipo de campo magnético gerado pelas próprias correntes desses elétrons e desses buracos em movimento. Isso você está desprezando. Né? Esse campo B0 externo é muito mais intenso do que qualquer campo interno que possa surgir. Aí você assume isso. Né? O campo EY, ele, por questões aqui do problema, também pode ser considerado zero, ou seja, você está admitindo que aqui nesse problema de Hall, o que aparece? Jx e Jz. Não tem corrente na direção do campo magnético. É um pressuposto que você assume aqui. Tá? Tem campo elétrico aplicado na direção de X, tem campo magnético aplicado na direção de Y e surgirá um campo elétrico na direção de Z. Então o EZ você não pode jogar fora, efetivamente. Bom, a questão é que dessas equações aqui, fazendo todas as aproximações com Bx e Bz igual a zero, e y igual a zero, te sobram ainda, né, componentes Ex, componente Ez e o By é colocado como B0. Né? Então veja só, essas equações todas eu posso colocar numa forma matricial, tá? Ou resolver essas equações, de fato, né? Resolver Vx, você pode pegar aqui as equações, resolver o Vx, só que veja que o Vx depende do Vz. Então você tem que pegar o Vz, que depende de Vx, jogar lá dentro e isolar o Vx. A mesma coisa para o Vz. O Vy aqui nesse caso é zero se você admitir que o campo elétrico EY é zero. Se o campo elétrico EY não for zero, o campo magnético não afeta, que só tem componente Y, não afeta o movimento nesta direção. Tá? Mas essencialmente, veja só, você resolve Vx, resolve Vz, resolve para os elétrons e para os buracos. E aí note, né, que o Jx depende do Vx dos elétrons, do Vx dos buracos. O Jy, mesma coisa, o Jz, mesma coisa. Só que o Vx, veja só,
ele depende de EX e de EZ. O VZ depende de EX e de EZ. Então perceba que a corrente elétrica JX não dependerá mais só do campo elétrico aplicado nesta direção. Dependerá do campo elétrico aplicado nesta direção e do campo elétrico que no nosso caso vai surgir ao longo de Z, mas você poderia ter superposto também um campo EZ aplicado. E aí essa equação pode ser escrita na forma de uma equação matricial. Você define uma matriz, olha só, essa simbologia de sigma, duas barrinhas denota uma matriz. Essa matriz vezes o vetor na forma coluna. Essa matriz é chamada de tensor de condutividade. Por conta de ter campo magnético só na direção Y, as componentes XY, XY da matriz e YX, YZ, essas componentes, essas quatro componentes aqui são nulas. Na diagonal, a componente Y, ela, como eu falei, se você aplicasse um campo elétrico na direção de Y, ela não é afetada por nada do campo magnético, então é simplesmente sigma zero, é simplesmente JY por EY dá o sigma zero. E escrito na forma matricial, você tem essa equação 38. Acontece que, veja só, a condição de equilíbrio, no caso em que você tenha equilíbrio, você sabe que a componente Z da corrente tem que se anular por um fato muito simples, né? Se você não tem um material infinitamente extenso, o material é limitado nessas faces, em algum momento vai haver acúmulo de carga suficiente para que a situação se torne estacionária e não flua mais corrente para produzir esse acúmulo de carga nessa face, ou seja, o JZ vai ser zero. Essa aqui é a ideia. Então, esse tensor aqui indica claramente que na presença de um campo magnético, a condutividade do material é representada por uma matriz, não mais por um escalar, como é o caso em que você não tem campos magnéticos ou eles podem ser desprezados. Isso acontece, por exemplo, também na ionosfera terrestre, que tem o campo magnético terrestre e cargas livres lá na ionosfera. A condutividade da ionosfera e as propriedades da ionosfera se tornam anisotrópicas. O que significa anisotrópico? É quando as quantidades dependem da direção. Por exemplo, você aplicar campo elétrico na direção Y aqui, nesse problema, faz surgir corrente só em Y. E o valor da condutividade é sigma zero. Mas se você aplicar campo elétrico, esquece o campo Z, se você aplicar campo elétrico na direção de X, vai surgir corrente na direção de X e, eventualmente, corrente na direção de Z. O campo e a corrente não são mais paralelos entre si. Um meio isotrópico, o campo e a corrente é paralela, os dois são paralelos, mas mais do que isso. No meio isotrópico, o Jx dividido por Ex é igual ao Jy dividido por Ey, que é igual ao Jz dividido por Ez. Tá? Se não tivesse campo magnético, é só olhar aqui as equações 33 e 34, a componente Z da velocidade, que ao fim vai dar a componente Z da corrente, não dependeria do Ex, porque o B0 seria zero, e aí você teria uma situação totalmente isotrópica, todas as componentes seriam iguais em todas as direções. Bom, é bem verdade que em materiais verdadeiramente cristalinos, em que eventualmente a direção do espaço, a direção X não é exatamente igual à direção Y num cristal, elas podem ter propriedades diferentes, um tensor de condutividade pode aparecer por conta da massa efetiva, que depende da direção, né, num material tridimensional verdadeiro. Um caso bem conhecido, que é fácil de mencionar aqui, é o caso do grafite. O grafite é um conjunto de planos de grafeno empilhados, né? Ele tem aquela formação de planos com átomos arranjados na forma de colmeia,
e os elétrons eles têm uma maior mobilidade na direção do plano do que na direção perpendicular ao plano. E isso, claro que o grafite tem que ser monocristalino, senão a anisotropia é varrida na média, né? Então tem que ser uma amostra de grafite monocristalina, muito pura, mas você sabe que a facilidade de movimento dos elétrons naquele caso é muito maior ao longo do plano atômico do que perpendicular a eles no grafite. Então você, naturalmente, sem mesmo a presença de campo magnético, você já teria uma anisotropia naquele material, assim como em vários materiais monocristalinos. Tá? Mas aqui ela é induzida pelo B0. Não tivesse B0, que é um campo externamente aplicado de propósito para você fazer a medida Hall, não teria anisotropia e essa matriz seria um sigma 0 vezes a matriz identidade, e aí você pode escrever J igual sigma 0 E, sem precisar escrever uma matriz. Via de regra, as propriedades dos materiais podem ter anisotropia, e aí você tem que escrever essa equação aqui. Bom, voltando ao problema, como tínhamos mencionado, né, já que o material tem faces e não há de fato um campo EZ externamente aplicado, ele é induzido pela situação, o JZ tem que ser zero e aí você vai encontrar qual é o valor do EZ, que é a componente Hall que você quer resolver. Tá? Então, mas veja só o seguinte, o sigma XX e o sigma ZZ são iguais, o sigma XZ é igual a menos o sigma ZX e o sigma YY é só a condutividade de Boltzmann. Tá? Elas são dadas por essas equações, 39 e 40, são equações bem chatinhas, se você for olhar ali. Depende de inverso do campo ao quadrado nas componentes da diagonal e depende de B0 linearmente nas componentes fora da diagonal, ou seja, essas componentes dependem inversamente de B quadrado, 1 mais B quadrado, e essas outras aqui dependem linearmente de B, além de ter aquela dependência quadrática embaixo. Tá? Então, na essência, como mencionei, você vai fazer o JZ igual a zero, e isso te dá EZ igual a menos EZX dividido por sigma ZZ EX, e o EX você pode expressar em termos da corrente, ou em outras palavras, né, você vai ter que o coeficiente Hall, usando as equações anteriores que a gente tinha, é menos a componente Z do campo elétrico dividido por JXBY, e vai te dar uma equação aqui. Tem que trabalhar um pouco mais, né, porque você vai resolver a componente Jx, né, ou seja, Ex é 1 sobre sigma xx, é a equação que governa toda essa situação, mas você pode resolver isso aqui em termos do Jx, e você vai chegar à conclusão de que o EZ é dado por essa equação 43 aqui. É um certo trabalho fazer isso, mas ao final das contas o que nos interessa, você pode pegar isso aqui no PDF, que eu vou deixar o link disponível depois, e trabalhar essas equações, você vai chegar nesta conclusão aqui, que é a equação de número 44. Nota que em todas as equações, as quantidades dependem da densidade de elétrons e da densidade de buracos. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, fazer JZ igual a zero é encontrar EZ em função de EX. E o EX você vai resolver daquela outra equação para o JX, né? Daqui, ó. Então você vai escrever o EX em função do JX, ou seja, você tem JX igual sigma xx EX mais sigma xz EZ. JZ é zero, que é igual a isso aqui mais isso aqui. É um sistema para resolver. O EX é um campo externo e o EZ você quer encontrar. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Ao final das contas, é um sistema de equações para resolver. Dá um certo trabalhinho algébrico, nem tanto assim, porque é um sistema 2x2, né? Você chegou aqui com a equação para o EX, na verdade, eu quero eliminar do meu problema e escrever tudo em função de Jx. Então, daquela primeira equação você tem isso, isola o EX, encontra ele em função de Jx e de EZ,
joga ele de volta na equação, né, que é qual equação? Essa aqui, Jz é zero, o que implica Ez igual a menos sigma Zx dividido por sigma Zz vezes Ex, Ex expresso em termos de Jx, vai te dar aquela história, né? Ex vai ter uma Jx e alguma coisa dependente de Ez. Aí você tem que jogar o Ez para o outro lado e resolver o sistema. Aí você resolveu o sistema e vai encontrar a equação de número 44, onde várias coisas são eliminadas, mas você encontra aqui o coeficiente Hall, que é associado a esse número que multiplica Jxby, ou seja, o coeficiente Hall é essa equação 45. Perceba aqui que a coisa não é muito simples. Se no seu cristal intrínseco as mobilidades forem iguais, as densidades já são iguais, porque é intrínseco, né? A carga é igual. Se as mobilidades forem iguais, ok, o coeficiente Hall é zero. Mas caso as mobilidades sejam diferentes, e isso acontece porque a massa efetiva e o tempo de relaxação são diferentes para elétrons e buracos, se eles forem diferentes, pronto, acabou a simetria do seu problema e o coeficiente Hall é não nulo mesmo que o seu material seja intrínseco. É comum definir a quantidade B, que é a relação entre a mobilidade dos elétrons pela mobilidade das lacunas, de tal maneira que você possa então eliminar o valor da carga eletrônica em cima e embaixo, né? Aqui vai aparecer E quadrado e aqui E, por isso E aqui. O P vai colocado em aliás, o μP é colocado em evidência em cima e embaixo, e aí você vai ter o que? P menos N vezes B quadrado, que é a relação μN sobre μP ao quadrado. Aqui também vai aparecer, só que é P mais NB tudo ao quadrado, né? Não só o B ao quadrado, é P mais NB ao quadrado. Quando você tem a densidade de lacunas, quando você tem a densidade de lacunas igual à densidade eletrônica vezes B quadrado, aí o coeficiente Hall é zero. E veja que isso aqui pode inclusive acontecer num material dopado, né? Hipoteticamente falando, matematicamente falando, isso sempre é possível. Você pode ter muito mais lacunas do que elétrons, mas se a relação P igual a NB quadrado for satisfeita, o coeficiente Hall é zero, e aí você não teria muita informação a respeito de qual é o portador disponível. Em todo caso, vejam só as mobilidades típicas, né? Em metais nobres como cobre, ouro, prata, você tem lá densidades eletrônicas da ordem de 10 na 29 por metro cúbico, condutividades na faixa de 10 na 7 e 10 na 8 Siemens por metro. E no cobre, especificamente, é um material muito usado na indústria elétrica, a densidade de portadores é 1,56 vezes 10 a 29 elétrons por metro cúbico. A condutividade é igual, esse mais aqui é igual 5,7 vezes 10 na 7 Siemens por metro em temperatura ambiente. E a mobilidade, então, no caso de um condutor simples, é a condutividade dividido pela densidade de carga, vai te dar um fator 2 vezes 10 a menos 3. Unidade da mobilidade, metro quadrado dividido por volt segundo. É bom lembrar que mobilidade é velocidade sobre campo elétrico. Velocidade é metro por segundo, campo elétrico é volt por metro, e você pode combinar as unidades para descobrir que a unidade de mobilidade é metro quadrado por volt segundo. É comum também, muitas vezes, expressar em centímetro quadrado por volt segundo, ou unidades que não sejam de metro quadrado, enfim. Materiais bidimensionais têm se conseguido altas mobilidades, algumas propriedades como a massa efetiva podem depender da dimensionalidade do problema, e efetivamente, por exemplo, no grafeno a mobilidade é da ordem de 20 metro quadrado dividido por volt segundo. Em um gás de elétrons bidimensional esse número pode chegar a 300 em baixas temperaturas. E em semicondutores orgânicos você tem algo da ordem de, os melhores resultados, da ordem de 10 centímetros quadrados por volt segundo, algo assim.
Agora, em semicondutores tipicamente empregados, vejam só, onde você tem os dois tipos de portadores, vejam só o que acontece. No caso do diamante, que nem é um semicondutor, é um isolante, mas vou cotá-lo aqui porque ele tem a mesma estrutura cristalina do silício e do germânio, a mobilidade dos elétrons é 1.800, das lacunas 1.200, e a relação é 1,5. Ou seja, as mobilidades são diferentes. Tá? Os números estão aqui, mas veja só, a relação B é de 2,81 no silício, que significa que o elétron ele é 2,81 vezes mais móvel do que a lacuna. No germânio, esse fator é 2, mas quando você pega aquelas combinações de elementos, por exemplo, família 5 com a família 3, o arseneto de galho, você já tem um fator de 26,7. No fosfeto de índio, você já tem 45 vezes. A mobilidade é muito maior para o elétron do que é para a lacuna nesses casos. Então, é bem típico você encontrar no material intrínseco do arseneto de galho ou desse que mistura o fósforo com o índio, um coeficiente Hall negativo indicando que ele tem um comportamento mais de material tipo N do que de material tipo P. O coeficiente Hall seria negativo. Porque se o N é igual ao P, no caso intrínseco é verdade, o seu coeficiente aqui vai ser dependente do B quadrado, que é um número bastante maior que 1, né, nesses casos, e é ao quadrado ainda. Né? Então esse coeficiente Hall aqui tende a ser para o lado dos elétrons nesses materiais. Por fim, um outro detalhe interessante, bom, tem uma outra questão aqui. Se a gente pegar o caso do silício, do germânio, mesmo esse fator B sendo maior que 1, ele ao quadrado, ele vai chegar aqui na ordem de 5 vezes. Né? 2 ao quadrado é 4, 2,81 é um pouco maior que 5, é quase, se arredondar para 3 é quase 9 vezes, dá quase um fator de 9 vezes, no caso do silício. Tá? Só que veja só, ao quadrado eu vou arredondar para 10 esse fator, uma ordem de grandeza. Tá? Num material que é extrínseco, germânio ou silício, que são os dois mais comuns semicondutores, lembrem, né, a dopagem faz as densidades variarem por ordens de grandeza. Então, tipicamente no material dopado do tipo P, mesmo a lacuna sendo menos móvel ou tendo uma menor mobilidade do que o elétron, um fator de 10 ao quadrado aqui, né, considerando um fator de 10, veja só, o P, numa proporção de dopagem de 1 parte por milhão, o P vai ficar lá na faixa de 10 elevado a 22 lacunas por metro cúbico, enquanto que o N vai ficar na faixa de 10 elevado a 12, 10 elevado a 13. Mesmo que você tenha esse fator de 10 aqui, ainda assim prepondera o coeficiente Hall, que vai te dizer, a dopagem é do tipo P, vai dar positivo, mesmo que o elétron tenha maior mobilidade. Então isso aqui realmente é uma coisa importante quando você tem o material não dopado, material intrínseco. Se o material está dopado, tipicamente, mesmo esse B ao quadrado sendo grande, o P é várias ordens de grandeza maior do que o N numa dopagem tipo P. E vice-versa, né? Mas aí ainda tem esse fator de enhancement, ou que aumenta o efeito, né? Me faltou a palavra agora, de aumento, né? De aumento do efeito. É o caso aqui, por exemplo, do arseneto de galho, 26 ao quadrado, se você fosse colocar 30, te daria uma ordem de 1000 vezes. Mas num material dopado, se a dopagem for significativa, esse fator de 1000 não é capaz ainda de superar a ordem de grandeza agora da dopagem, até porque você tem aquela relação da lei de ação de massas, que se você acrescenta muitos elétrons, você suprime as lacunas,
ou vice-versa, né? Ou ao contrário. Né? Um outro fenômeno interessante que acontece nos materiais é o da magnetorresistência, que é a variação da resistência elétrica do material em presença de campos aplicados. Então, basicamente é isso aqui, tá explícito aqui, que é essencialmente o fato de que as componentes da condutividade dependem do campo magnético. Perceba também que tipicamente, e aí eu não estou mencionando algumas definições alternativas de magnetorresistência e tudo mais que podem acontecer, mas tipicamente, se olhar o que acontece com a condutividade nesses materiais convencionais, aplicou o campo elétrico, a condutividade diminui. Se eu pegar os termos da diagonal aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma condutividade que é da ordem do sigma zero aqui, né? Se eu expandir o μnb como uma grandeza muito menor que 1, eu vou ter uma condutividade sigma zero e um termo que depende de b quadrado, só que com sinal menos, né? Ou, em outras palavras, né, pegar um dos termos apenas na equação 39. Se o campo magnético é zero, você vai dividir essa quantidade por 1. Se o campo magnético é não nulo, você vai dividir essa quantidade por um número maior que zero. É claro que tem efeitos de spin também, que devem ser levados em conta, que podem afetar aqui algumas propriedades de transporte, mas grosso modo, o que acontece no material típico é você aplica campo magnético e a resistência aumenta, a resistência elétrica aumenta, ou a condutividade diminui. Usualmente se define a magnetorresistência como a resistividade em campo menos a resistividade sem campo dividido pela resistividade em campo. Isso vai te dar um número positivo, porque, como eu mencionei, tipicamente a resistividade aumenta na presença do campo. Existem outras situações em que diminui, são materiais em combinações, em heteroestruturas, em coisas mais complexas, com definições às vezes diferentes dessa aí. Tá? Mas essencialmente você pode inverter a matriz de condutividade para achar a matriz de resistividade, te dá essas equações todas aqui, e você vai descobrir, por exemplo, que a magnetorresistência tipicamente ela é dada por um coeficiente vezes μ quadrado, que é a mobilidade típica do portador, vezes B0 quadrado. E esse fator aí ele excursiona entre 0,3 e 3 vezes. Essa magnetorresistência convencional ela fica na faixa de até 3%, já pode ser considerada bem grande uma magnetorresistência, uma variação da condutividade ou da resistividade, no caso, de 3%. É uma quantidade grande. Tá? Normalmente varia bem menos. Mas depende, obviamente, da magnitude de B0 ao quadrado. Depende da magnitude do campo aplicado. Então, essa magnetorresistência aqui, ela é um comportamento típico dos materiais que faz a resistividade aumentar com a presença de campos magnéticos. Como eu falei, existem situações em que a magnetorresistência é negativa, existem situações em que as definições de magnetorresistência são diferentes dessa aqui e que você obtém eventualmente valores de 50%, 60% ou até 100%, ou a depender da definição, o pessoal muda essa definição aqui, você consegue valores a maior de 100%. É uma questão de definição também. Tá? Mas nesta definição aqui, para materiais usuais, que é um comportamento totalmente clássico da condutividade, você tem esse efeito de aumento da resistência com a aplicação de campos magnéticos. Creio que para efeito Hall era isso aí. É um importante mecanismo de medida do portador e o coeficiente Hall é dado por essa equação aqui, onde basicamente depende de quem? Do fator de número de lacunas menos número de elétrons vezes B quadrado. Claro que tem o fator de divisão aqui, mas é importante notar que sempre vai entrar a razão entre as mobilidades de elétrons e de lacunas. E ressalto, no material intrínseco isso aqui não é garantidamente zero, só será zero se as mobilidades forem iguais.
Pessoal, até a próxima. Encerro essa aula por aqui. Na sequência, temos vários outros assuntos para discutir em termos de efeitos de difusão de portadores e tudo mais. Então, até lá.